Eu vou começar primeiro falando de uma questão fundamental para nós, que é a reforma tributária. Não queremos confundir o debate da reforma tributária com a questão de medidas que visam reforçar o arcabouço fiscal. A reforma tributária, tanto do consumo quanto da renda, tem um pressuposto que foi anunciado no começo do governo e que vai ser mantido se depender do Executivo. A reforma tributária, tanto do consumo, que está em fase final de tramitação no Senado Federal, quanto da renda, ela tem o pressuposto da neutralidade fiscal. O que significa isso? A reforma tributária não visa nem aumentar, nem diminuir a arrecadação. O objetivo da reforma tributária é buscar eficiência e justiça tributária. Essa é a finalidade. Esse princípio foi respeitado pelo Congresso Nacional em relação ao consumo. E nós, ontem em reunião, deixamos claro que este princípio deverá ser respeitado também em relação à renda. O que significa isso? Que qualquer aumento da faixa de isenção do imposto de renda, como já foi feito por este governo 2 vezes, tem que vir acompanhado de uma compensação. Ou seja, o projeto de lei que vai ser encaminhado pelo Executivo da reforma da renda pressupõe neutralidade tributária e o compromisso dos líderes de votarem um projeto que este princípio esteja respeitado. Ou seja, não se trata de mexer com o nível da arrecadação de impostos. Trata-se de buscar justiça tributária. Por que é importante dizer isso? Porque o Congresso vai ter o seu tempo, agora, sobretudo a partir do semestre que vem, vai ter o seu tempo de analisar a proposta do Executivo para que tanto o imposto do consumo quanto da renda entre em vigor 1º de janeiro de 2026. A reforma tributária do consumo entra em vigor 1º de janeiro de 2026, começa a transição. A da renda também vai valer a partir de 1º de janeiro de 2026 e o único compromisso que nós estamos pedindo, o Congresso é absolutamente soberano para decidir, tem uma tramitação que é mais simples do que a reforma do consumo. A reforma do consumo envolve pacto federativo, conflito intersetorial do ponto de vista dos setores econômicos. Essa não, é um imposto só, é só um imposto federal. Ela é neutra do ponto de vista fiscal, não aumenta nem diminui a arrecadação, é por projeto de lei, não exige emenda constitucional. Então nós entendemos que ela pode tramitar o ano que vem, que é um ano que está com uma agenda legislativa mais leve e não é ano eleitoral. Então é um ano muito especial para a gente concluir a reforma da renda, tendo concluído a reforma sobre o consumo e entregar para um país um sistema tributário moderno, justo, progressivo, atualizado, entregar no dia 1º de janeiro de 2026, algo que é almejado há 40 anos e que o Brasil nunca se dispôs a enfrentar. Agora nós temos um Congresso que se dispôs a enfrentar o debate. E nós estamos aproveitando esse entusiasmo do Congresso com o tema para pautar a conclusão desse trabalho. Esse ponto é isso. Tem prazo constitucional para entrega do projeto. Nós dissemos e nos comprometemos com o país de que íamos encaminhar assim que o imposto sobre consumo tivesse avançado, e o governo optou por esse momento para já encaminhar, sabendo que o Congresso vai se debruçar sobre um tema que é complexo, mas menos complexo do que a reforma sobre o consumo. Eu sei que é muito técnico que eu estou falando, mas eu preciso dissipar informações equivocadas que circularam ontem e que compromete o anúncio que está sendo feito hoje. Eu queria que o senhor falasse do pacote, qual a expectativa de votação, o PLP, a PEC em si ainda vota esse ano, e a receptividade da proposta, né? A oposição criticou a questão do dólar, que não baixou ainda. Bom, primeiro é um ajuste para adequar ao arcabouço fiscal, que foi votado por esse mesmo Congresso Nacional. A nossa expectativa, aliás, a necessidade do Brasil é que as duas propostas, tanto o projeto de lei complementar quanto a proposta de emenda constitucional, que deverão ser protocoladas aqui no Congresso até essa sexta-feira, seja votada até 31 de dezembro. Isso é indispensável para nós estimarmos
apontarmos uma economia de pelo menos 30 bilhões de reais ao final de 2025 e de 70 bilhões de reais até 2030, que somado dá mais de 300 bilhões de reais. Isso é necessário para dar a segurança que o Brasil precisa nesse momento de instabilidade internacional. É natural a reação por parte do mercado, porque houve uma confusão sobre matérias distintas. A prioridade é a aprovação do projeto de lei complementar e a proposta de emenda constitucional que fazem a adequação ao arcabouço fiscal, que adotam medidas para trazer compromissos fiscais para serem honrados por parte do Estado brasileiro. Outra coisa, completamente distinta, é a reforma da renda. Em relação à reforma da renda, isso é um debate para o ano que vem. E não tem surpresa nesse debate. O presidente Lula, em campanha, disse que os brasileiros que recebem até R$5.000 iriam ser isentos de pagar imposto de renda. Então, não se pode criminalizar o presidente da República e o nosso governo por estar cumprindo um compromisso de campanha. Então, não há nenhum tipo de surpresa em relação a essa proposta. Então, eu acredito que o próprio mercado, vendo o conjunto das medidas e vendo o que ela representa, vai se acomodar e não é real esse valor do pique que o dólar deu no dia de hoje. Agora, senador, tem clima, porque as emendas não foram liberadas ainda. O senhor acha que passa fácil no Congresso? Isso está em vias de ser resolvido. Eu creio que até sexta-feira haverá a liberação por parte do Supremo Tribunal Federal e reitero, é uma decisão que foi do Supremo Tribunal Federal, não foi uma decisão do governo. Na segunda-feira nós vamos ultimar os entendimentos que tem, até para votarmos também a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária. Eu não vejo dificuldade em relação às emendas, tudo estará resolvido até a semana que vem. Já está otimista, então, com essas matérias, essas duas matérias? Eu estou otimista no compromisso do Congresso Nacional com o Brasil. É necessária a aprovação dessas duas medidas pelo Brasil. Nós estamos num ambiente de instabilidade fiscal global. Nós temos um cenário novo colocado com medidas protecionistas que o novo governo norte-americano deve assumir. O Brasil deve se preparar para a turbulência que vai ter no cenário internacional. E as medidas para atravessar essa turbulência são essas medidas que foram apresentadas hoje pelo governo. Acho que elas terão que tramitar simultaneamente para cumprirmos o calendário até o dia 31 de dezembro. É óbvio que a proposta de emenda constitucional precede a proposta de lei complementar. Então, nós devemos votar as duas simultâneas, mas votando primeiro a proposta de emenda constitucional. Necessário até 31 de dezembro. Senador, como é que está a pauta de semana que vem? Qual a expectativa? Não, nós temos 3 grandes desafios até 31 de dezembro. Os projetos de lei sobre a reforma tributária, Câmara e Senado, as duas medidas sobre o ajuste fiscal, tanto o projeto de lei complementar quanto a PEC, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária. Então, nós vamos ter aí 3 semanas de esforço muito concentrado para apreciar o conjunto dessas matérias. Qual o seu destaque de prioridade para a próxima? Todas são. Nós não podemos terminar o ano sem LDO. Nós não podemos terminar o ano sem medidas que preparem o Brasil para a turbulência do cenário internacional. Por isso, as 2 medidas de ajuste fiscal são indispensáveis. E nós, para apontarmos a expectativa de crescimento que temos que ter, necessitamos aprovar pelo menos um dos projetos de lei complementar sobre a reforma tributária.